Até então eu não tenho uma pergunta, só gostaria mesmo de realizar um agradecimento, principalmente pela parte que o senhor comentou a respeito da sua história, sua fase de concurso, porque muitos alunos aqui têm o intuito de prestar concurso, alguns outros vão prestar OAB ou alguma outra coisa, mas gostaria de agradecer, porque tipo assim, você explicou de forma mais pé no chão como foi sua trajetória, como foi o que se passava na sua cabeça, basicamente, como foi para você estudar, as suas dificuldades. E ao início da aula, a minha dificuldade era essa, a minha questão era essa, perguntar para o senhor como é que foi essa sua fase de estudos, se seus, tipo assim, quando o seu pai chegou para você e falou que você tinha que trabalhar e tudo mais, tinha que meio que desiludir você da área dos concursos, correto? E você viu que a advocacia não era para você e continuou estudando, teve perseverança, e a perseverança resultou nas suas vagas, né, na sua história atual. Então, só gostaria de agradecer mesmo, porque antes de perguntar, você já tinha me respondido. Então, somente isso mesmo. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu agradeço, Marcos, as suas palavras. E uma coisa que é importante, assim, eu acho, meu pai, ele teve uma paciência que muitos outros não teriam. Eu acho que, mas o problema meu foi que eu passei muito tempo estudando errado, então, que não dava resultados. E às vezes eu não via isso. Então, e aí eu tive que passar por esse calvário aí, de ter que meio que passar longe um pouco do meu sonho, para depois me reencontrar e aí me dedicar de uma forma mais centrada, porque às vezes o que, que acontece? A pessoa às vezes tem muito tempo, como eu tinha, e você acaba não aproveitando aquele tempo que você tem. E aí, a partir do momento que você perde aquele tempo que você tem disponível, você começa a fazer uma análise de tudo que você poderia fazer e não fez. E aí você reinicia uma caminhada para que o estudo seja mais produtivo. Então, às vezes eu vejo gente que fala assim, mas eu não tenho tempo, é difícil. Eu vejo pessoas que têm muito tempo, assim como eu tive, que não aproveitam 8 horas livre que ele tem, e uma outra pessoa que tem 2 horas livre e aproveita melhor que aquele que tem 8. Então, só que às vezes, para a gente enxergar isso, a gente precisa tomar uma penitência aí, né? Que foi o que aconteceu comigo. Então, para que ninguém tenha que passar por isso, é bom focar, né? É bom focar e jogar o jogo de acordo com o que ele é. E não, às vezes, querer inventar e tal. Mas é isso, é perseverar. Pergunta seria, doutor, porque eu quero muito seguir na carreira de policial civil. Eu queria saber do senhor sobre como seria essa mudança de cenários agora, no pós-pandemia, porque as pessoas parecem que estão bastante exaltadas, e eu acredito que isso deve ter elevado os problemas de crime na cidade. Como o senhor avaliaria isso, principalmente para alguém que quer entrar agora nesse cenário? Quem quer entrar para a polícia, como eu quis, como eu vejo muitos amigos querendo, essa análise assim da situação acaba ficando um pouco mais num segundo plano. Porque quando a gente chega, cada época é uma época. Tem época que a gente vai ter mais problemas, seja por conta, no caso da pandemia, ou seja por conta de animosidades entre pessoas. A criminalidade, o ano passado, deu uma exaltada no início do ano, em razão de pessoas que vão fazendo as coisas erradas e as coisas vão perseverando, não muda a vida delas, e aí outras pessoas vão entrando naquela situação. Então, às vezes, não tem muito a ver com a realidade que a gente vive no local. Por exemplo, ontem mesmo teve um homicídio na nossa cidade. E um adolescente de 17 anos tirou a vida de outro rapaz, com um tiro na cabeça. Por quê? Uma série de fatores, mas basicamente o que acontece? Bebida alcoólica, confusão, desentendimento, falta de diálogo, e aí a gente acaba culminando numa situação como essa. Então, assim, uma coisa que pessoas mais conscientes ou pessoas que com a outro tipo de mentalidade resolveria numa conversa ou resolveria no máximo num soco, numa briga física, a pessoa vai lá e resolve com um tiro na cabeça do outro. Então, são situações que assim a gente não tem como impedir uma situação como essa. Como que se vai prever uma situação como essa para você impedir? Então, assim, se eu puder te dar uma orientação, então, assim, mantenha seu foco em você mesmo, na sua qualificação, na sua preparação, porque o legal, no meu modo de ver, o interessante da carreira policial é que um dia nunca é igual ao outro. Então, às vezes, você tem até hora para sair, mas você não tem hora para voltar, e talvez nem volte. Então, você trabalhar com essas possibilidades, é diferente. Eu tinha um tio que ele trabalhou numa empresa durante 30 anos. Ele tinha as reclamações dele, porque a vida dele era um relógio. Então, ele tinha a hora para acordar, ele tinha a hora que o ônibus passava da empresa para pegar ele tinha a hora que começava o trabalho dele na empresa, ele tinha a hora do almoço, ele tinha a hora que retornava, ele tinha a hora que saía, tinha a hora
que o ônibus deixava ele de novo no mesmo lugar. Tanto é que se ele atrasasse uns 5 minutos, a minha tia já ficava já preocupada, exaltada de saber o que estava acontecendo, que ele não tinha chegado em casa ainda. Então, a vida da pessoa é um relógio. Agora, no caso do policial civil, eu saí de casa ontem 10 horas da manhã e voltei hoje 7 horas da manhã para pegar um objeto que estava lá e voltei para cá e aqui estou até então. Então, assim, eu queria ter dormido, eu queria ter feito um monte de coisa, mas a gente não é muito dono dos nossos passos. Hoje tem tem um jogo importante na cidade, um evento estadual. Então, assim, daqui a pouco estaremos juntos da Polícia Militar, conduzindo, fazendo a escolta do time do Atlético Paranaense. Eu sei a hora mais ou menos que a gente vai ter que se encontrar, eu não sei que hora a gente vai voltar. Então, para algumas pessoas isso é caótico. Agora, para outras pessoas, isso é sinal de liberdade, é sinal de você não estar preso, né? Então, eu gosto. Hoje eu quero vir de preto, eu venho de preto. Amanhã eu quero vir de terno, eu vou de terno. Amanhã eu quero uma roupa tática, eu uso uma roupa tática. Amanhã eu quero ir para a rua para atuar fora da delegacia, eu vou. Eu quero ficar na delegacia trabalhando só em cartório, eu fico. Então, te dá essa possibilidade de você ser vários em um só. Então, eu acho que o foco seu, nesse momento, tem que ser esse, de ser aprovado, e depois que você for aprovado, aí você vai se adequando e vai se especializando em algumas coisas. Tem gente que trabalha melhor em crimes cibernéticos, tem gente que trabalha melhor em crimes que envolvam violência doméstica, tem outros que trabalham melhor em organizações criminosas, outro gosta mais de trabalhar contra crimes contra o patrimônio. Então, e aí você pode escolher e se dedicar do jeito que você achar melhor, porque os problemas nunca vão acabar. A realidade da sociedade é essa. Então, se acabar os crimes, para quem acredita na Bíblia, assim que você pegar lá o Gênesis lá, o mundo mal começou, já teve um homicídio. Então, assim, um irmão matando irmão. Então, por quê? Inveja. Aí Deus pergunta as coisas, ele mente. Então, assim, aí você já tem inveja, mentira, crime no começo do mundo. Então, assim, nunca vai acabar. Então, os nossos problemas da polícia nunca vão acabar. Então, a gente não pode deixar que esses problemas acabem com quem está trabalhando neles, porque se isso acontecer, aí vai ser um prejuízo para você que está ali. Então, foca em você e depois, independente do crime que aparecer ou da quantidade que aparecer, você vai estar preparado ali para agir da melhor forma. O senhor, ao longo da sua carreira policial, depois de aprovado, se afirmou que mesmo dentro já como delegado, ainda chegou a estudar para o concurso do Ministério Público, né? Eu gostaria de saber se, na sua carreira policial como delegado, existiram algumas situações que chegaram a desanimá-lo, chegaram a fazer o senhor pensar em voltar para a sua cidade, alguma coisa do tipo, tendo em vista também que a instituição da Polícia Civil é uma instituição estadual. Eu acho que esse tipo de pensamento acontece com a gente o tempo todo, sabe? Então, eu acho que o ser humano é insatisfeito por natureza. Eu acho que independente da área. Então, ainda que eu tivesse sido aprovado em outro concurso, os problemas mudam. Você vai ter outros problemas para cuidar. Então, eu da Polícia Civil, ainda que seja uma instituição estadual, a gente tem problema? Sim. Assim como tem problemas nas instituições federais, assim como tem problemas nas distritais. Então, a única coisa que muda é o problema. Então, você tem solução. Algumas coisas você consegue resolver, outras não. Eu li um livro uma vez que eu não me recordo agora o nome do autor, mas se chama O Obstáculo é o Caminho. E é um livro que ajuda muito, é um americano, eu acho que escreveu ele. Problemas na vida, todo mundo vai ter. O rico vai ter, o pobre vai ter, o funcionário público estadual vai ter, o federal vai ter, o municipal. Todo mundo vai ter problema na vida. Quem está vivo tem problema para gerenciar. O que vai mudar as coisas? A forma como você se relaciona com esse problema. Então, você tem que olhar para esse problema de uma forma diferente da que ele está ali posto, porque se você se entregar a ele, aí a sua vida já fica um tanto quanto comprometida no que diz respeito à qualidade, né? Então, todos nós vamos ter problemas aí com relação a trabalho. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito da nossa mente. Porque, como eu falo, amanhã eu não estarei mais aqui, seja lá por qual motivo. A delegacia vai continuar, os problemas vão continuar, a sociedade vai continuar, só que você passa. Então, você vê que, na verdade, você é uma peça do sistema, que ela é muito facilmente substituída. Se amanhã não estiver aqui, por mais que ninguém, a princípio, queira estar aqui, vai ser colocada uma outra pessoa, que vai fazer bem ou mal o trabalho, mas vai fazer. Então, isso não vai mudar. Então, a gente tem que procurar mudar as coisas que podem ser mudadas e compreender isso.
Então, o que a gente pode mudar? A quantidade de crimes que acontece na sociedade? Diante da quantidade de pessoas que a gente tem para atuar, é difícil, é complicado. Então, o que a gente pode mudar? A gente pode mudar a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de lidar com os problemas. A partir do momento que você tem consciência de que os problemas vão existir, independente de qual área você esteja, independente de qual cargo você esteja, você começa a cuidar mais da sua vida, principalmente da parte emocional. Porque o que a gente às vezes para se deparar? Você vê pessoas muito ricas com depressão. Aí você pega uma pessoa que não tem dinheiro e fala assim, meu Deus, eu precisando tanto de dinheiro, e aquele outro lá tem tanto dinheiro e está com depressão. Ah, isso é frescura. Então, assim, mas é frescura ao seu olhar. A gente não sabe o que se passa na cabeça da outra pessoa. Então, para você, talvez o problema seja arrumar um trabalho. Para o outro é o que fazer com o seu trabalho. Então, se você se deixar entregar a esses problemas, aí você vê um milionário infeliz e você vê um pobre feliz. E aí, de que adianta você passar por esse mundo tendo muita coisa e querendo ir embora? Ou você está nesse mundo com pouca coisa e querendo que o jogo continue a todo momento, entendeu? Então, eu acho que é muito mais interessante você estar querendo continuar do que querer ir embora. Então, por isso que é importante cuidar da saúde mental da gente, porque eu vi um rabino, um pregador esses dias falando, num programa de entrevista, e ele fala uma coisa que é verdadeira. Assim, ele diz, quanto vai custar para você ganhar o dinheiro que você vai ganhar? Ou seja, tem pessoas que, para ganhar determinada quantidade de dinheiro, fazem coisas que você não vai poder usufruir depois, ou que você vai se desgastar tanto para ganhar aquilo, que o que você ganhou não valeu a pena. Então, a gente precisa ver que o ser humano não tem... que eu falei, eu queria um outro concurso por conta de questão de mais dinheiro. Porém, o trabalho, eu queria o meu. Assim como dentro da minha área, eu queria fazer a função que o meu pai fazia de investigador. Só que aí é diferente. Então, assim, você quer fazer algumas coisas para ganhar mais, mas você quer fazer outras que não te trazem tanto dinheiro, mas que te dão mais prazer. Então, você precisa botar isso na balança para ver até que ponto vale a pena e você poder abstrair e viver a vida de uma forma que seja que você tenha a sensação de que está valendo a pena viver. E não de que não está valendo a pena viver e que se você morrer daqui para amanhã, tanto faz. Então, porque senão não faz sentido a gente estar aqui. Então, problemas, independente do cargo, eles só mudam o jeito e a forma, mas eles continuam existindo. O obstáculo todo mundo vai ter. O que vai mudar a vida da gente é a forma com que a gente trata esse obstáculo aí para poder continuar seguindo em frente. Aí, ó, a pessoa botou aqui, ó, Ryan Holiday, é isso? Então, é um livro espetacular. Então, vale a pena ler, porque a vida é assim, a vida é desafio, como diz a música dos Racionais. A vida é batalha, é desafio. Então, a gente tem que estar sempre atento, sempre lutando, nunca acaba. Eu queria saber do senhor, né, que foi mais de 10 anos de experiência aí como delegado, é porque eu não sou de Tocantinópolis, eu sou aqui de Estreito, pertinho daí. Queria saber do senhor quais são as principais ocorrências na delegacia que o senhor tem, porque as mais recorrentes, né? Mais de 10 anos aí o senhor já deve ter uma boa base aí, o que mais ocorre. Então, eu também cuido. A minha lotação inicial também foi em Aguiarnópolis, que é ali, né, divisa com o Estreito. Eu me lembro muito bem, quando eu cheguei lá no dia 9, dia 10, né, de março, eu olhei para a cidade assim, eu falei, aonde que eu tô, né? Então, assim, foi um susto muito grande, assim, a realidade. Eu lembro que uma amiga minha falou assim, não, você pega um ônibus e vai até Porto Franco. Aí você pega uma voadeira para atravessar o rio. Eu falei, como é que é? Então, eu nunca tinha visto uma situação dessa. Então, fui lá para Guiarnópolis, lá trabalhei lá também durante muitos anos e hoje, inclusive, continuo respondendo por lá. Sou delegado responsável por lá. E quais são os crimes que mais, assim, que a gente vê? Infelizmente, um dos crimes que mais toma conta de toda a sociedade é o tráfico de drogas. E qual que é o problema do tráfico de drogas? Quem conhece o sistema solar, todo mundo aí sabe. Na minha opinião, o tráfico de drogas é como se fosse um sol. E em volta dele giram outros planetas. Quais seriam esses planetas? Outros crimes. O furto. O rapaz furta um celular para vender e comprar droga. O cara rouba um celular ou uma casa para vender, para comprar droga. O cara ameaça o outro porque às vezes comprou, não pagou e tudo mais. Aí tem um homicídio por conta do tráfico de drogas. O que às vezes as pessoas não veem, que acha que o traficante ele é um comerciante, um cara legal, tal. Só que esse comerciante, quando ele tem uma dívida para receber, ele não vai no Procon para receber.
Ele não entra na justiça no juizado especial para receber a dívida dele. Então, assim, tem pessoas que têm condição de sustentar seu vício e seguir a vida. Agora, outras pessoas viram meio que um zumbi. E aí tem que pilhar tudo de todo mundo para comprar aquilo que vai satisfazê-lo. Então, o traficante tem outras formas de cobrar e ele também precisa dar um exemplo para senão ele quebra. Não, o negócio dele quebra. Então, ele traz outros problemas. Então, juntamente com isso, vem furto. E junto também vem o quê? Muito? Violência doméstica. E aí a gente começa a falar não só das drogas ilícitas, mas das drogas lícitas também. A bebida, você pode ver, na maioria das ocorrências, onde temos casos de homicídio ou morte de alguém, a bebida ou a droga está ali pelo meio. No caso de ontem, dois homens embriagados, confusão, tiro na cabeça. Aí do lado, em Aguiarnópolis, mesma coisa, você está em Estreito, você deve ter observado o que aconteceu aí nos dois últimos fatos graves envolvendo a nossa cidade. Bar, bebida, aí ali tinha um outro fator também, que às vezes somado jogo apostado. Aí você pega bebida, aí você pega baixa tolerância baixa tolerância a contrariedades. Aí você pega um jogo de azar onde tem dinheiro envolvido. A gente tem um saldo de 2 pessoas mortas e uma quase morta, entendeu? Então, assim, e 3 pessoas foragidas da justiça com mandado de prisão em aberto. Então, a pessoa estraga a vida dela, porque aí tem que fugir da justiça, aí ela estraga a vida de quem morreu, porque morreu, estraga a vida dos familiares de quem perdeu um ente querido, estraga a vida de quem é familiar de quem fez uma besteira e tirou a vida de outra pessoa, porque essa pessoa vai começar a pedir ajuda, principalmente financeira, para os parentes, para poder se sustentar no lugar onde está escondido para não ser preso. Então, assim, é uma combinação explosiva. Então, eu não estou aqui falando, não estou dando curso de padre ou de nada para falar que você não tem que beber e tudo mais. Então, assim, mas as pessoas têm que conhecer os seus limites. Tem pessoas que se beber uma garrafa de cerveja, já fica louco. Tem outros que pode beber uma caixa que está de boa. Eu não bebo, então assim, eu não sei quais os efeitos da bebida no meu organismo. Também não consumo droga, nunca consumi. Eu, com 15 anos de idade, eu já tinha visto muita tragédia familiar por conta de um tio viciado em droga e álcool. Esse tio que trouxe muita tristeza para nossa família durante os anos que ele lutou contra o vício, mas que trouxe ainda mais tristeza no dia que ele morreu, no dia 12 de setembro de 1995. Morreu com 34 anos de idade, parecendo que tinha 50. Por quê? Porque a droga destruiu ele. Então, assim, a droga traz esses problemas. Então, por conta disso, eu não mexo com isso, não tenho nem vontade. Assim, e sigo os ensinamentos do meu pai, que falava que droga você não pode experimentar. Porque se você experimentar, você pode gostar. E se você gostar, você pode nunca mais sair. E aí o preço que muitas delas cobram é muito alto. Tem gente que vai conseguir levar uma vida produtiva, mas tem gente que vira zumbi. E a filha mais nova desse meu tio, que morreu com 34 anos, também se envolveu com droga e morreu ano passado com 33 anos assassinada. Então, assim, é uma sequência de erros que você traz e vai levando para a sua família, para quem vem depois e para os seus amigos. Então, um grande problema que eu vejo na sociedade é esse. As pessoas não sabem o momento de parar, não sabem como lidar com determinadas situações, e aí faz uma besteira muito grande que estraga a sua vida e de outros. Então, um grande problema que eu vejo, maior da nossa criminalidade, basicamente é isso. Mas tudo derivado aí de consumo de drogas lícitas e ilícitas. Então, o que a gente puder fazer para combater isso, meu pai passou por isso, eu passei por isso. Eu falo assim, o traficante, às vezes, ele não vende só droga, não. Ele vende lágrimas de mãe também, porque o que tem de mãe que chora aí por conta dos efeitos que a droga traz para a sociedade, não tá. Eu aqui, a madrugada aqui, eu vi pelo menos 4 mulheres aqui chorando sem parar a perda do ente querido. Eu tenho 2 perguntas, mas bem objetivas. Uma é mais uma curiosidade. A primeira é, assim, como se dá, geralmente, na maioria dos casos, o início de um processo de investigação? Na maioria das vezes é através de uma denúncia, ou, de certo, que quando acontece um crime, um assassinato, ou um latrocínio, a gente já imagina que tem ali o início, né? Então, você tem mais ou menos como iniciar. Mas no caso de uma boca de fumo, um traficante, geralmente tem uma denúncia, né? Junto à delegacia, e a partir dessa denúncia, vocês começam um processo de investigação. E a outra é uma curiosidade sobre se existe mesmo uma certa rivalidade entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Às vezes eu vejo uns vídeos aqui na internet que tem esse comentário, se é só mito, ou se realmente em algum lugar ou outro existe, ou se aí é tranquilo. Tudo vai depender do tipo de crime. Por exemplo, um crime digital, hoje em dia, um estelionato. Basicamente, você tem lá
um telefone sendo utilizado e você tem uma conta de banco que recebeu os valores desviados, né? Nesse caso, a investigação vai ter início em fase de dados, né? Que deixam rastro. A grande questão é que o estelionatário, ele quando vai dar um crime, para cometer um crime, ele não vai usar os seus próprios dados. Ele vai também usar os dados de outras pessoas que às vezes nem sabem que seus dados estão sendo usados. Então, ele vai tentar encobrir isso. Você pega no caso, eu vou partir para os crimes que mais impactam a sociedade. E no caso aí, você falou aí, o latrocínio, o homicídio, são os crimes que mais impactam a cidade. Se eu te perguntar para você, me fala aí, 10 crimes que você mais se recorda. Com certeza, ou 10 ou 9 vai ser crimes que tem morte envolvida. Você vai pegar lá a Suzane Richthofen, você vai pegar o maníaco do parque, você vai pegar o goleiro Bruno, você vai pegar o... Pistolagem. Hã? Crime de pistolagem também, né? O cara chega. Pistolagem. O cara não vem pra roubar, não. Ele só mata o cara e vai embora. Ali é uma pistola. Exatamente. Mas o que acontece, geralmente? No caso de homicídio, o corpo, a vítima, fala muito a respeito da situação. Um crime de pistolagem, alguém contrata alguém para matar alguém, porque tem um motivo para matar. Dificilmente você vai ver uma pessoa matando a outra de graça. Geralmente isso acontece no latrocínio, que na verdade o homicídio não é o crime desejado. O crime desejado é o roubo. Mas aí acontece alguma coisa errada lá na hora e acaba morrendo. Então, geralmente quando se vai matar alguém, tem uma história por trás. Então, por isso que é muito importante irmos ao local onde aconteceu, como aconteceu ontem. Eu estive, assim que eu tive conhecimento do que tinha acontecido aqui na cidade, eu fui lá no local. No momento inicial, as pessoas estão mais propensas a falar o que aconteceu. As pessoas estão mais assombradas. Com o passar do tempo, as pessoas vão se esquivando a depender da situação, porque as pessoas não querem se indispor com outras, as pessoas não querem fazer parte de um processo criminal, ser testemunha, porque tem medo. E é natural que tenha medo, né? Porque assim, o sistema de justiça não tem como dar segurança para as pessoas. Então, se alguém está sendo ameaçado, a gente não tem como botar um segurança lá junto da pessoa para poder garantir a segurança dela. Então, o início é sempre importante você ir no local onde aconteceu o fato. Geralmente, alguém vê, a depender, em alguns casos não, mas geralmente alguém vê, e aí você começa a fazer um levantamento da história de vida da pessoa. A pessoa tinha inimizade com alguém? Tinha alguém ameaçando essa pessoa estava devendo para alguém? Essa pessoa mantinha algum relacionamento amoroso que não era desejado por alguma pessoa? Então você começa a fazer levantamentos e a partir disso você vai pensando informações e vai montando um quebra-cabeça. E hoje em dia, em vários locais, tem câmeras de segurança, em vários locais a pessoa está com um telefone, acaba passando informações via telefone. Então, são detalhes que a gente vai juntando. Tem as provas periciais. Às vezes, a pessoa, no momento de luta ali, ela se agarra na outra e fica com o material genético da pessoa debaixo das unhas. Isso pode ser coletado para poder servir de contraprova. As digitais, a depender da situação, a arma que foi utilizada, a forma com que aquele crime foi cometido. Então, são várias situações que a gente vai analisando para poder chegar em uma resposta. Em algumas situações, a gente não consegue chegar. Em algumas situações, a gente imagina quem fez a situação, mas a gente não tem como provar, porque o sistema de justiça hoje ele é muito complicado para quem trabalha na área policial. Para você sair de investigador para investigado, é muito fácil, é um pulo. Então, a gente já começa o jogo perdendo de 10, praticamente, entendeu? Aí a gente tem que ir diminuindo essa diferença para ver se a gente consegue empatar, para ver se a gente consegue ganhar lá na frente, porque parece que tudo que é para beneficiar vai para o lado de quem está disposto a fazer alguma coisa de errado. Então, assim, creio eu que muito por fruto de tudo que nós vivemos no passado. Então, a gente ainda não conseguiu harmonizar as coisas para a balança nivelar. Então, hora está muito para um lado, hora está muito para o outro. Uma hora está muito para o Estado, outra hora está muito para o indivíduo que violou a lei. Então, e no meio está as pessoas que querem viver a vida de uma forma mais adequada e que acham um absurdo uma coisa ou outra. Então, e a polícia tem que estar nesse meio aí, tentando fazer esse malabarismo aí para poder descobrir as coisas e não arrumar problema para você mesmo, entendeu? Para que você continue apenas como investigador. Então, basicamente é isso, você vai puxando, e isso que é o legal, na minha visão, da função policial. A gente vê muita série, a gente não tem aqueles recursos que aquelas séries têm, talvez outras polícias tenham, talvez outros estados o tenham, mas a gente trabalha com maiores dificuldades do que aquelas que acontecem em seriados americanos. Mas
Mas a lógica é a mesma, é puxando informações, buscando contradições entre as pessoas, para a gente poder ir formando a nossa opinião a respeito daquilo e apresentar uma resposta final. Então, com relação ao início das investigações, basicamente é isso. Agora, com relação à questão institucional, polícia civil e polícia militar. Eu cresci dentro de delegacias. Meu pai me levava para a delegacia, às vezes, para estudar, aqui em casa eu não estudava. Ele me levava para a delegacia para que eu lá estudasse. Eu também não estudava, mas gostava de ir lá, pelo menos ia lá. Então eu cresci convivendo com policial civil, com policial militar, na época tinha os carcereiros, então várias funções dentro da polícia. E hoje eu faço parte da Polícia Civil. E o que ao longo dos meus anos, vendo as instituições, eu vejo? A Polícia Civil é como se fosse uma irmã, um irmão da Polícia Militar. E você vai ter irmãos que conseguem conviver bem, e você vai ter irmãos que não conseguem conviver bem. Porque, no final das contas, o pai é basicamente o mesmo. Então, a partir do momento em que, às vezes, um irmão quer chamar mais a atenção do pai, um irmão quer ser mais elogiado pelo outro do que o pai, então, às vezes, a gente acaba vendo esse tipo de situação. No meu caso, nós que trabalhamos em cidade pequena, se a gente não se ajudar, nós não temos o número de gente suficiente que a gente gostaria de ter. Eles não têm, a Polícia Militar, e a Polícia Civil também não tem. Aí a gente entra naquela coisa, do ser e do dever ser. Deveria ser assim, mas não é. Então a gente tem que trabalhar com a realidade. Então, já que a nossa realidade é assim, se a gente não se juntar e não trabalhar juntos, a gente se enfraquece, a gente fica mais em dificuldade, entendeu? Então, eu sempre aprendi a trabalhar em conjunto, e até porque, aos olhos da sociedade, polícia é polícia. Então, aos olhos de quem comete crime, ele não quer saber se você é polícia civil, se você é polícia militar, se você é perito, se você é polícia penal. Polícia é polícia. Então, eu aprendi que, até por uma questão de sobrevivência, a gente tem que trabalhar em união. Agora, em locais maiores, onde as pessoas conseguem ser mais independentes, eu acho que pode acontecer mais, entendeu? Então, às vezes, porque as pessoas aí são independentes. Quando você não depende de ninguém, você tem pessoas suficientes para fazer aquilo que você quer, você faz as coisas do seu jeito. Quando você não tem, você tem que se juntar e fazer amizades. Não que em locais maiores não tenha. Infelizmente tem, como em todas as situações, em profissões tem. A gente vai ter a gente vai ter divergências entre professores, a gente vai ter divergências dentro da própria polícia, a gente vai ter divergências entre outros setores do Estado. Então eu costumo comparar isso. Somos uma família. E na família vai ter grupos familiares onde as relações são melhores, que vão querer passar o Natal, o Ano Novo junto, vão ter outros que não querem nem ver a pessoa no Natal, mas tem outros que não vão querer ver esse ano, mas no ano que vem vão. Então, basicamente é isso. Problemas as pessoas têm, usamos roupas diferentes, mas trabalhamos com a mesma preocupação, o mesmo objetivo. Então, e a gente vai como família. Um dia a gente está bem, outro dia não está, mas no final das contas a gente é tudo tem o mesmo DNA. Então, acontece às vezes, mas nem tanto quanto às vezes as pessoas imaginam. Então, são relações institucionais aí que dão problema em todas as áreas, não tem como. Eu queria saber, doutor Tiago, sobre o seu curso de formação. Porque, em tese, a finalidade do curso de formação é prepará-lo para a vida que você vai enfrentar nas ruas, né? Então, eu queria te perguntar se esse curso te prepara para aquilo que você realmente vai enfrentar na rua. Se foi assim contigo, ou se você vê algumas falhas e algumas coisas que podem ser melhoradas no curso de formação. Quanto a isso, eu queria saber sobre o uso progressivo da força. Se vocês aprendem isso no curso de formação, e se há realmente os POPs, né? Aquilo que chamam de POPs, né? Procedimentos operacionais padrão. Se para cada situação existe isso e se vocês aprendem isso no curso de formação. O curso de formação aqui, como eu falei, foi em torno de 2 meses. A gente tem outros estados que às vezes o curso de formação são 6 meses. Está tendo curso de formação agora no Pará e ele vai ser de 3 meses. Se a gente for pensar de uma forma realista, eu creio que é mais ou menos como as aulas que você faz para tirar a carteira de habilitação.
Então, eu só fui pegar carro na autoescola. Meu pai não deixava eu dirigir antes de ter uma habilitação. Apesar de muitos dos meus amigos o fazerem, apesar do meu pai ter ido socorrer vários conhecidos nesse tipo de situação, ele não permitia que eu o fizesse. O filho dos outros é filho dos outros, o meu eu não vou permitir. Então, eu fui tirar a habilitação a partir dos meus 18 anos. Então, eu fiz as aulas e fui aprovado, e você recebe uma carteira. E aí fala, você está apto a dirigir. Aí você vai pegar um carro. Aí você vai ver que dirigir não é simplesmente ter a carteira de habilitação, é mais do que isso, né? Então, o curso de formação, ele é um embrião. Ele te dá muitas noções, ele te dá muitas informações. Só que muitas das coisas, ou a maioria das coisas, você vai aprender mesmo na prática, no dia a dia. Você faz uma academia e joga a pessoa numa delegacia, num plantão. É difícil, às vezes a pessoa fica ali desorientada. Se ela não tiver uma ajuda de alguém para ir ajudando ela ali naquele primeiro momento, ela não vai para frente. Assim como quando eu peguei minha habilitação, eu fui pegar um carro para dirigir e quase bati ele na primeira esquina, porque eu achava que sabia porque tinha uma habilitação. Mas, na verdade, só o tempo vai mostrando para a gente como a gente pode fazer para lidar com esse tipo de situação. Então, eu acho que, no final das contas, o máximo de tempo que a gente tiver, a gente nunca vai achar que está o suficiente. Porque, como eu falei, cada situação é uma situação. Então, você nunca vai se deparar com todas elas num cenário ideal de fatos, né? Porém, ele é necessário porque ele te dá as noções básicas, principalmente para quem vai ostentar uma arma de fogo junto a si. A pessoa tem que ter uma preparação muito, não só técnica, mas ela tem que ter uma preparação psicológica muito grande, porque a partir do momento que você põe uma arma na sua cintura, você tem que saber a responsabilidade que aquilo ali te traz. Antes de você fazer isso, você acha que a qualquer momento você vai recorrer à arma para poder resolver qualquer situação. E aí, quando você começa a utilizá-la, você passa a ver que quanto menos você precisar usá-la, é melhor. E quanto menos tiver que colocar a mão nela também, porque as consequências que ela traz para a sua vida e para a vida da sua família, de quem está ao seu redor ou convivendo com você, é muito grande. Então, a pessoa, eu costumo falar isso, a pessoa que anda com uma arma de fogo na sua cintura, ela tem que ser capaz de tomar um tapa no rosto e continuar com a sua arma ali. Porque se você for querer resolver qualquer situação, qualquer desavença que você tem na rua, puxando uma arma de fogo, uma hora isso daí pode dar um problema sério. Porque do outro lado pode ter também uma pessoa com uma arma de fogo também, você não sabe. Então, são muitas coisas que podem acontecer. Você está pedindo para a pessoa ser covarde? Não estou pedindo para a pessoa ser covarde, estou pedindo para a pessoa ser inteligente. Porque depois que o problema acontece, depois que a munição sai do cano, não volta mais. E aí depois não adianta você se arrepender. Então tem que pensar antes para evitar problemas. Então, a academia de polícia ela é necessária para te dar uma noção inicial, mas eu não creio que dependente do tempo, que ela te lance preparado no mercado para você poder atuar. É o dia a dia, é você em contato com outras pessoas. Eu estou com 13 anos de delegado. Vira e mexe, eu ligo para algum colega para ver, como que você está fazendo para resolver tal situação? Você tem um modelo aí? Me manda aí e tal. E a gente vai trocando uma ideia e vai se ajudando. Ou eu ligo para outra pessoa de outro estado, igual esse curso que a gente fez aí em Brasília, a gente conheceu pessoas no Brasil todo. Então, como é que vocês fazem aí em grandes eventos, como em jogo? Aqui a gente vai ter, para as nossas proporções, isso aqui a previsão de receber mais de 8 mil pessoas hoje na nossa cidade é algo que é inédito. Então, assim, o tratamento é diferente. Então, a gente consegue... Isso você não aprende na academia de polícia. Você vai aprender na prática. Então, você pede ajuda para algumas pessoas que já passaram por situações semelhantes e tenta aplicar, torcendo para que não aconteça nada que traga maiores problemas. Então, nós vamos só na prática. E com relação à questão do uso progressivo da força, a gente tem, eu acredito que seja obrigatório nas academias de polícia, porque isso até casa muito com essa questão que eu falei das armas de fogo. Então, progressivo, conforme a necessidade, você vai intensificando a força. Por exemplo, quem faz jiu-jitsu, eu gosto muito, faz um tempo que eu não faço, mas você aplica a força na pessoa de forma progressiva. Você está treinando, você dá uma chave na pessoa, a pessoa vai até o momento que ela não aguenta.
Porque dependendo da força que você usar, você pode quebrar o braço da outra pessoa, ou a perna, ou dependendo da situação. Então, e aí você machuca o seu colega e você não treina. E na rua você pode machucar alguém que você está trabalhando ali. Em algumas situações, acaba acontecendo, mas tem que ser evitado ao máximo para que a força seja usada de forma proporcional. Então, a gente tem contatos com munições menos letais, que se fala em não letal, mas acaba sendo letal a depender da situação. A gente pega aí gás de pimenta, gás lacrimogênio, armas de choque, são todas situações que as pessoas podem usar a depender da situação. Uma coisa que a gente trabalha depois, que a gente vai ver, com relação ao uso progressivo da força, aonde a gente entra. Uma coisa é o ser, e outra coisa é o que deveria ser. Às vezes, a depender da situação, a gente deveria ter determinados instrumentos para poder fazer o uso progressivo da força. Em outras situações, a gente não dispõe desses meios para poder fazer. Então, hoje em dia, o policial ele tem que fazer uma análise muito rápida, a depender da situação, e muitas das vezes ele deixa de agir com medo das consequências daqueles atos para ele, colocando em risco sua própria vida. Então, o que acontece? Por isso que durante esse curso que a gente fez em Brasília, uma das orientações dadas pelos professores, a gente teve aula de educação física. Para quê? Para que você também pratique artes marciais, para que, a depender da situação, você consiga resolver os casos sem ter que usar a arma de fogo. Porque, como eu disse, quanto menos você usar arma de fogo, melhor. Vai ter situações que você é obrigado a usar, que não tem outro jeito. Mas em outras situações, quando a pessoa te deu um tapa no rosto, você vai dar um tiro na pessoa? Não tem como, entendeu? Então, assim, você tem que saber se sair de determinadas situações, porque numa dessas você pode colocar em risco 3 coisas que são fundamentais para o ser humano. Uma é o trabalho. A pessoa pode perder o seu trabalho, funcionário público, a depender da ação que ele tiver. Outra, ele pode perder a liberdade, porque a depender da situação, ele vai perder a liberdade dele, como aconteceu aqui em Augustinópolis há 2 semanas. Um servidor público de uma das forças policiais, durante uma confusão, numa festa, desferiu um tiro em 2 pessoas, matando uma pessoa e ferindo outra. Um deles era policial militar, o que perdeu a vida, inclusive de Estreito, lá da cidade do nosso amigo Marcos, né? Ele deve conhecer. Então, assim, a pessoa perdeu a liberdade, corre o risco de perder o trabalho, e outra pessoa que estava envolvida na ocorrência perdeu a própria vida. Então, são bens fundamentais que, se o ser humano perder, as consequências são muito drásticas. Então, assim, com relação aos POP, geralmente a polícia militar, que é quem está mais atuando de forma direta com a população, em situações mais conflituosas, eu creio que eles têm um plano onde eles seguem determinados protocolos com relação a determinadas situações. A Polícia Civil, até onde eu sei, a gente não tem esses protocolos, mas são bons esses protocolos, porque serve de norte para como agir em determinadas situações. Então, é importante que o tenha. Só que aquele negócio, para fazer um POP, requer estudo. Para fazer um POP, requer dedicação. E, às vezes, você mal tem pessoas para trabalhar na rua para atender as necessidades iniciais da população. E aí, se você tirar pessoas para poder fazer isso, aí você perde. Então, assim, é aquela história do cobertor curto, né? Você puxa um pouquinho para cobrir a cabeça, descobre o pé. Você puxa para o pé, descobre a cabeça. Então, enquanto isso, a gente vai aí navegando aí, às vezes em águas turbulentas, às vezes em águas mais calmas, mas assim, sempre tentando fazer de uma forma que traga menos problema possível. Então, assim, você vai pedir para fazer arte marcial, a pessoa vem com a faca? Não. Então, assim, o filme é uma coisa. Tem gente que faz uns vídeos aí, não, vou ensinar aqui como é que desarma aqui uma pessoa aqui. Aquilo ali é fake, né? Aquilo ali é comédia, não tem como acreditar num negócio daquele. Vou desarmar a pessoa aqui com uma faca, eu vou desarmar aqui a pessoa que está com uma arma. Não, no filme você tem continuação, se a cena não der certo, você faz de novo, você usa bala de festim. Agora, na vida real, não tem outra vida ali, né? Se perder aquela, já foi. Então, como eu falei, a gente tem que se qualificar para evitar que aconteça determinadas situações, e a gente tem que estar preparado para todas as situações, para agir de uma forma mais técnica quando for necessário, para agir de uma forma mais física quando for necessário, visando sempre preservar no primeiro momento aí a nossa liberdade, o nosso trabalho e a nossa vida, né? Então, basicamente é isso. Gostei demais, professor, da experiência. Então, assim, eu já estive aí, né, há muitos anos, quando muitos ainda não tinham nem nascido, eu já estava
já tinha formado já na faculdade de Direito, né? Então, assim, acho um privilégio muito grande e um prêmio também para quem se esforçou de poder cursar uma universidade pública. A gente sabe as dificuldades que hoje em dia o ensino foi democratizado de uma certa forma, mas ainda pesa financeiramente para as pessoas, para algumas pessoas. E aí a gente vê pessoas que teriam muito talento, muita coisa a oferecer, mas que não tiveram tempo nem recursos para poder se dedicar àquilo e chegar muito mais longe do que muitas outras pessoas que tiveram um investimento maior aí pudessem chegar. E como eu te falei, meu pai sempre andou de carro velho até eu começar a trabalhar como delegado. Aí que ele comprou um carro novo para ele. Porque a preocupação dele era de formar os filhos. Eu sou o mais novo, tenho mais 2 irmãs mais velhas, e tudo que eu tive, minhas irmãs tiveram antes. Não teve aquele negócio de, o homem vai ter isso, a mulher não vai ter aquilo. Até porque meu pai sempre dizia, e eu acho que vale para as mulheres que estiverem assistindo, que a mulher precisa ter a sua independência financeira para que ela fique com alguém ao seu lado, porque assim o quer, e não porque precisa. Porque para você estar do lado de alguém por necessidade, tendo que aturar coisas que não gostaria de aturar por conta de necessidade, isso é muito triste do ser humano ter que passar. Isso é uma escravidão, é uma semi-escravidão, na minha opinião. E o ser humano tem que ser livre para estar com alguém, ainda que dependente emocionalmente, mas que tenha condições, pelo menos financeiras, de se ver livre daquela situação, se assim o desejar. Né? Então é para dizer o quê? Que o estudo ainda é para as pessoas mais humildes, como de onde eu venho, da gente poder mudar de vida, porque para algumas pessoas, são poucas, igual atletas profissionais, vão poder viver a vida aí vivendo do seu esporte, são poucos. Outras pessoas vão ganhar na loteria, que são menos ainda. Então, assim, é um estudo, não tem jeito. Para quem você provavelmente não vai enriquecer, mas pelo menos você tem condições de ter uma vida mais digna, e o conhecimento vai te proporcionar ver que dinheiro na vida não é tudo, e que o ser humano não precisa de muito para ser feliz, não, entendeu? Então, o mais importante é você estar bem com você mesmo. E o estudo, o conhecimento te traz essa liberdade. Então, fico feliz com que todos aí estão procurando aí novos conhecimentos, uma nova formação, para que amanhã possam atuar em diversas áreas, ou área acadêmica, ou nas áreas policiais, ou da própria justiça. Então, porque é o passaporte que a pessoa tem para adquirir a sua liberdade. E de que adianta a gente viver no mundo se não for para viver feliz com a gente mesmo e livre para tomar as decisões que a gente entender mais adequadas. Né? Então, estou à disposição por vocês nas redes sociais, lá no Instagram, delegado Thiago Daniel, no Facebook, Thiago Daniel de Moraes. Então, estou à disposição de quem precisar de ajuda, precisar desabafar ou só jogar uma conversa fora, pode nos procurar, que eu estou à disposição aí para poder atender e poder trocar essa energia, porque a vida é isso, né? A gente leva um pouquinho da gente para o outro e recebe um pouco do outro, e assim a gente vai vivendo e crescendo como ser humano.